Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou a Semiramis Corsi, professora de História Antiga da UFSM e coordenadora do GEMAN. O episódio de hoje é o 5º episódio de uma série sobre o tema da magia na antiguidade. Portanto, se você gosta do tema, eu já sugiro que você ouça os episódios anteriores dessa série, que são os episódios de número 36, 44, 46 e 55. Bem, mas para começar a tratar do tema deste episódio de hoje, que é sobre as maldições do templo de Isis e Mater Magna na antiga cidade romana de Mogontiaco, a atual Mainz, na Alemanha, eu vou começar falando sobre o suporte desses textos de maldição, as Defictiones. As Defictiones, defixio no singular, são pequenas lâminas, também chamadas por alguns estudiosos de tabletes, geralmente de chumbo ou, em alguns casos, de ligas de outros metais como estanho, com imprecações mágicas escritas em latim e encontradas pelos arqueólogos e pelas arqueólogas em locais como antigos túmulos, em especial de pessoas mortas de forma prematura, mas também em antigos poços e santuários. Essas lâminas são conhecidas também como placas de maldição. Curse tablets é o termo usado frequentemente em inglês para definir esse material. Tais objetos eram usados para escrever o texto mágico com a função em geral de amaldiçoar os inimigos. O conjunto desses tablets foi denominado pelos pesquisadores como Tabellae Defictionum, referindo-se ao material em latim, e de catadesmos, em grego, referindo-se ao material escrito em grego. De acordo com o pesquisador Fritz Graff, o verbo grego katadeo, que aparece com frequência nas fórmulas mágicas dos chamados katadesmoi gregos, transmite a ideia de prender, amarrar e imobilizar. Vários verbos em grego, nos katadesmoi, ou em latim, nas defictiones, também entravam no rito trazendo a ideia da restrição, havendo uma força da linguagem a fim de imobilizar a pessoa no sentido desejado. Em seu estudo das deficciones latinas da região do Lácio, o pesquisador brasileiro Carlos Eduardo da Costa Campos aponta para a gente a aparição do verbo latino defigo, traduzido por ele como fixar. Por isso, então, esse material é conhecido como defictiones. Essas plaquinhas são conhecidas como defictiones. A primeira coletânea destes suportes mágicos foram organizadas por Richard Wunsch em 1897 e denominada Defictionum Tabellae Atticae, o DTA. A sigla que a gente usa para se referir a esse catálogo, a esse primeiro catálogo, é DTA. Depois dessa coletânea, desse catálogo, nós temos um outro catálogo denominado Defictionum Tabellae, DT, organizado por Auguste Audulent, em 1904. Em 1985, então mais recentemente, David Jordan publicou a Survey of Greek Defictiones Not Included in the Special Corpora, então que seria um novo catálogo, tá? Conhecido aí como Survey, um catálogo então atualizado com novos materiais. Atualmente, o banco de dados mais completo disponível é o Defix, que é um catálogo online, todo disponível online, incluindo mais de 1.700 achados. As magias contidas nas deficciones abarcavam variados aspectos da vida. Auguste Audulent classificou as deficciones em 4 categorias conforme seu conteúdo. As primeiras seriam aquelas que se referiam a processos jurídicos. Um segundo caso seriam aquelas que se referiam a competições atléticas e teatrais. Um terceiro caso seriam as deficciones que se referiam a casos de amor. E um último grupo de deficciones seriam aquelas que se referiam a rivalidades nos negócios e intrigas por propriedades ou contra inimigos de diversos tipos e roubos também. Além destas classificações, Henk Versnell, no texto Prayers for Justice in East and West, sugeriu o uso do termo orações por justiça para classificar um tipo bem singular de inscrições mágicas, nessas deficciones, que apelavam por vingança contra um dano sofrido, como se fosse um roubo, falsas acusações, calúnias, etc. E usavam uma linguagem suplicante.
Segundo Carlos Eduardo da Costa Campos, em seu livro As Tabellae de Fictionum da região do Lácio, publicado em 2022, abre aspas, orações por justiça geralmente inclui o nome do autor, um endereço, uma divindade local e inclui também uma motivação para a entrega da oração, fecha aspas. Neste tipo de material, parece que os agentes se sentiam moralmente justificados em recorrer à prática mágica para corrigir um erro, explica Versnell. Bem, sabendo o que são as Deficciones, vamos agora compreender o que foi o Templo de Isis e Mater Magna, local onde foram encontradas uma coleção de Deficciones bastante peculiar, sobre a qual eu vou comentar a seguir. Então vamos lá. O chamado templo, então, de Isis e Mater Magna, da cidade de Mogontiaco, foi fundado no século I da Era Comum, provavelmente no final do governo de Nero, que durou aí do ano de 54 ao ano de 68, ou no início do período dos imperadores flavianos, que governaram o Império Romano, do ano de 69 ao ano de 96. E parece ter estado em atividade até o século III. Então, esse templo teria durado aí do século I ao século III da Era Comum. Vestígios de templos para Ísis ou para Cibele, né, a Mater Magna, a deusa que é conhecida como Mater Magna, são raros nesta região aí da atual Alemanha, né, da Germânia, sendo este templo em questão o primeiro do Império Romano em que as duas deusas Ísis e Cibele aparecem juntas. Nenhuma tradição antiga explica as razões das duas deusas serem cultuadas na mesma área sagrada. O pesquisador Blansdorff acredita que tal fato seja possível devido à semelhança entre os dois cultos, sendo ambas deusas mães de origem oriental. Bom, mesmo que eu não tenha uma melhor opinião para elucidar essa questão, eu destaco que a deusa Cibele, né, que é uma deusa que eu tenho me debruçado aí a estudar, já era cultuada oficialmente há mais de 200 anos em Roma, e talvez até mais que isso não oficialmente. Já sendo uma deusa romana bem ambientada, né? Então chamá-la de deusa oriental nesse contexto do século I, quando o templo de Isis e Mater Magna foi fundado aí em Mogontiaco, é algo um pouco complicado. Ela já era uma deusa bem romana, né? Da mesma forma, é importante que a gente perceba que Isis é uma deusa egípcia de uma localidade muito diferente da originária de Cibele. A Cibele, originalmente, ela é da Frígia, ela é uma deusa da Frígia, que é uma região da Anatólia, né, na atual Turquia. Então, são deusas com dinâmicas distintas, embora ambas sejam deusas mães. Né? Então, é questionável, portanto, essa concepção que o Blansdorff coloca, que as duas deusas teriam em comum, né, que seriam duas deusas orientais. Então, essa questão de serem deusas orientais, na minha análise, é um pouco complicado. Tal leitura, né, para mim, na minha visão, é fruto das classificações modernas do que é Oriente e Ocidente, e não das próprias classificações dos antigos. Voltando à história do templo de Isis e Mater Magna em Mogontiaco, em 1999, durante a construção de uma galeria de lojas na área central da cidade alemã de Mainz, né, atual Mogontiaco, foram encontrados vestígios de dois antigos templos justapostos em um mesmo santuário, dedicados às deusas Isis e à Mater Magna. Dada a localidade da antiga Mogontiaco, né, e sua importância como capital da Germânia Superior, bem como o local do santuário, em uma área de bastante trânsito, o templo parece ter tido o potencial de atender muitas pessoas que viviam ou que passavam por Mogontiaco. O santuário possui várias salas para realização de cultos mistéricos, salas para reuniões e banquetes, um poço e uma latrina, além de diversos fossos sacrificiais para queima de materiais e 5 áreas de sacrifício onde foram achados diversos restos de oferendas, 3 bonecas de amarração e algumas deficciones. Foi encontrado um conjunto de 34 lâminas de chumbo no templo de Isis e Mater Magna de Mogontiaco, produzidas entre os anos de 70 e 130 da Era Comum. Parte delas está muito ou parcialmente danificada, e 27 foram encontradas na parte interna do santuário. Tal conjunto de deficciones foi primeiramente transcrito e catalogado por Jürgen Blansdorff, no catálogo conhecido como DTM.
Além desse catálogo, parte do material em latim e traduzido para o inglês pode ser encontrado nos textos Sibeli et Ati dans le tablet de Defixio inédit de Mayence, de 2005, e também no texto The Defections from the Sanctuary of Isis and Mater Magna in Mainz, de 2010, todos os dois de Jürgen Blenzdorf. Há também o texto Defections and the Temple Locals, The Power of Places in the Curse Tablets at Mainz, de 2017, da pesquisadora Sarah Weil, que traz a transcrição latina feita por Blenzdorf e a tradução da autora para o inglês de 19 dessas defecções. Cumpre destacar que as defecções de Mogonsiaco são maldições provocadas por fraude, por roubo de dinheiro ou joias, por peculato ou por rivalidade ou ciúme. Um dos elementos mais interessantes que as defecções da antiga Mogonsiaco trazem é a sugestão de que certos tipos de maldições podiam ser qualificadas como uma atividade religiosa normativa própria daquele lugar, quebrando então as fronteiras demarcadas outrora entre magia e religião por antigos pesquisadores. Como mostra Sarah Weil, a descoberta de tabletes de maldição ao lado de outros ex-votos nos convida a pensar o praguejar, o amaldiçoar em mais, não como uma tecnologia religiosa desviante, mas sim como uma prática ritual normativa do local. Além disso, segundo Sarah Weil, as tabuinhas sugerem que aqueles que amaldiçoavam viam a maldição como uma maneira de negociar suas preocupações diárias com a ajuda do divino. A escrita das defecções de Mogonsiaco é bastante variada, embora as letras, em sua maioria, sejam maiúsculas, conforme o próprio padrão epigráfico latino. Quase todo o material foi depositado dobrado ou enrolado. O tom da mensagem mistura a súplica solene das orações com o imperativo próprio da magia. No próprio texto de algumas defecções, nós temos o elemento do desejo de derretimento do inimigo, assim como o derretimento da defixio, da lâmina, sendo que muitas dessas lâminas foram jogadas ao fogo a fim de derreterem. O derretimento do fogo, assim, tinha um sentido mágico na ação pretendida na vítima. As defecções que podem ser estudadas atualmente são justamente aquelas que sobreviveram ao fogo. Em relação a quem realizava essas magias, não há nada que indique uma profissionalização do ato de fabricação e de escrita dessas defecções, no caso do material de Mogonsiaco. Nem as características típicas de pessoas eruditas que começaram a aparecer durante o século II da Era Comum em defecções de outras regiões do Império. Além disso, pelo padrão de escrita e pelas defecções aparentemente terem sido elaboradas pelos próprios peticionários da ação, o pesquisador Jürgen Blenzdorf conclui que os produtores do material parecem pertencer à camada média, ou mesmo às camadas mais altas do local. Pessoas que não necessitaram de um escriba e que, além disso, demonstravam certos conhecimentos de leis, aludindo termos do direito romano e usando uma retórica popular. Há lâminas com uma escrita mais vulgar, enquanto há outras, ou um outro lado de uma mesma lâmina, com um latim mais elegante e com uma escrita mais harmoniosa, havendo ao menos uma delas com palavras eruditas. Além disso, é importante percebermos que as defecções encontradas em Mogonsiaco mostram a Grande Mãe, ou seja, a deusa Cibele, a Magna Mater, sendo invocada em tabletes de maldição pela primeira vez, não havendo nenhuma defixio clamando por Isis. Sabendo disso, eu escolhi agora uma defixio para que a Maria Eduarda pudesse ler para a gente. Depois que ela fizer essa leitura, eu vou apresentar para vocês a minha análise dessa defixio de Mogonsiaco. A defixio que será lida pela Maria Eduarda é classificada como DTM-6 no catálogo de Blenzdorf. Vejam que essa defixio tem um texto escrito de um lado único, não dos dois lados, portanto, em algumas outras, a escrita de dois lados da lâmina. Nessa, a gente tem um texto escrito em um dos lados e também um trecho escrito na lateral da lâmina.
A tradução do texto em latim para o português, né, do latim para o português, que a Maria Eduarda vai ler, é da professora Renata Casarini de Freitas. Lado único. Nesta tábua entrega o quinto, avesso a si e as próprias razões, que se vai destruindo em vida. Assim como os Gali ou os Belonari se dilaceraram ou se cortaram. Assim fiquem fé, fama, faculdade mental dele dilaceradas. Nem eles são considerados humanos, nem ele o seja. Tal como ele me expropriou, grande mãe sagrada, assim retomes tudo dele. Bem como a árvore secará no templo, assim também fiquem fama, fé, fortuna, faculdade mental dele. Confio a ti, Atis, Senhor, que me vingues dele, que dentro de 1 ano a morte dele, vil e ruim. Lateral. Alguém, entrega o nome dele para as esposas. Se for de alguma forma útil, assim nos seja. Útil seu corpo, de seres amaldiçoado, terás terror. A motivação da DTM-6, que a Maria Eduarda acabou de ler pra gente, é destruir um homem chamado Quinto por ter expropriado a pessoa que está requerendo a prática mágica. Não dá pra gente saber exatamente o gênero dessa pessoa, né? Se era um homem, se era uma mulher, dessa pessoa que realiza a magia contra o Quinto. Nessa defício, nós temos uma analogia aos cortes dos sacerdotes castrados de Cibele, a Mater Magna, né? Que poderia, então, dilacerar a fé, a fama e até as faculdades mentais da vítima, do Quinto, então. Né? Tal menção, novamente, é consoante ao que a literatura sobre a mitologia em torno de Cibele nos apresenta. Por exemplo, no poema 63, o poeta latino Catulo diz que, em êxtase frenético, Atis, o deus consorte da deusa Cibele, cortou seus membros viris com sílex, em devoção a Cibele. Catulo ainda descreve o frenesi dos sacerdotes de Cibele e o estado de loucura com que Atis os guiava. No exagero da música e na comparação dos Gali com as Mênades, seguidoras de Dioniso, nós temos um elemento bem interessante desses cultos. Catulo via os Gales não possuíam domínio de si. Eles eram desmedidos, descontrolados, frenéticos, como as Mênades, seguidores de Dioniso. Ovídio, outro poeta latino, na obra Os Fastos, conta que quem bebia as águas do rio Galo, na Frígia, né, de onde vinha Cibele, endoidava. O rio Galo, né, seria o que dá nome aos Gali. Bem, ainda que possa haver um exagero retórico nas descrições das cenas do cortejo, das festas e dos ritos em honra a Cibele por parte desses escritores, como Catulo e o Ovídio, é muito possível que as práticas religiosas das quais os Gali eram iniciados envolvessem estados alterados de consciência. Nesse sentido, na DTM-6, que a Eduarda leu pra gente, por meio da analogia mágica, é possível ver como esse estado mental desordenado é rogado à vítima, né, ao Quinto, mostrando uma característica presente no imaginário sobre os sacerdotes da deusa Cibele, que novamente corrobora com os testemunhos literários. Né? Então, o que a gente tem nessa DTM-6 está de acordo com o que a literatura trazia sobre esses sacerdotes, né? E eles são evocados, então, em uma analogia em relação ao desejo que o praticante de magia quer causar na vítima da magia. Outra analogia da DTM-6 é o desejo de que, assim como os Gali, né, como os sacerdotes castrados, que não eram considerados humanos, também essa vítima, né, da magia o fosse. Né? Então essa imprecação, essa maldição, ela diz muito pra gente sobre a forma como os Gali eram percebidos pela população do Império Romano. A inversão que o processo de castração causava nos sacerdotes, né, a inversão deles de homem para um ser castrado, né, não viril, era muito violenta. Era algo que lhes retirava a própria humanidade. E é isso que o praticante da magia está desejando à sua vítima, neste caso da DTM-6. No contexto romano antigo, a delicadeza desses sacerdotes castrados, né, mencionados aqui na lâmina, era a antítese do ir romano, né, do cidadão.
romano por excelência, sendo esses sacerdotes considerados o tipo mais extremo do homem sem virilidade, né? O que fica atestado nessa lâmina na minha análise. Jürgen Blansdorff e Sarah Weil observam que nesta defixio, né, a DTM-6, há uma outra analogia bem curiosa da destruição dos bens e da mente da vítima com a árvore seca do santuário de Cibele, sendo uma provável referência ao elemento mitológico do pinheiro, que existe aí no mito, né, de Cibele e de Átis, onde o deus teria morrido. Ele teria morrido, então, na base de um pinheiro, depois de cortar seus órgãos genitais. E que, nessa mitologia, então, a deusa Cibele teria levado para dentro do templo. Finalmente, no final da DTM-6, o corpo da vítima é amaldiçoado, de onde é possível perceber bem o uso do corpo castrado dos sacerdotes de Cibele, né, dos Gali, e mesmo do corpo de Átis, referido na maldição, em toda a lâmina em um ritual de analogia mágica. Bem, pessoal, com isso nós chegamos ao final de mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio sobre as deficções de Mogon Siaco. Para quem quiser saber mais sobre esse tema, eu recomendo a leitura do meu artigo O Corpo Castrado dos Gali nas Maldições de Mogon Siaco, uma análise de 5 deficções para a Mater Magna, que foi publicado na edição número 20 de 2022 da revista Romanitas. Eu vou deixar o link do texto na descrição do episódio. Eu agradeço a todas e todos que nos ouviram até aqui. Eu agradeço também a graduanda Maria Eduarda Ritter Codinote pela leitura do texto da Defixio citada neste episódio e também ao doutorando Rodrigo pela edição do áudio com o trecho da Defixio. E não deixem de seguir o GEMAN, né, grupo que desenvolve esse podcast, nas redes sociais do Facebook, no Instagram. Sigam também o Diálogos Olimpianos no Twitter e o nosso podcast no Spotify ou demais aplicativos e agregadores de podcast. E até o próximo episódio.